Começa agora o Seguro Rural com informações e soluções para a proteção do agronegócio brasileiro. No programa de hoje vamos falar sobre um benefício complementar ao seguro rural oferecido pelo governo do estado do Paraná, que gerencia a aquisição de máquinas e implementos para produtores em tempos de pandemia. Nosso convidado para discutir o tema é o chefe do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento do Paraná, Salatiel Turra. Seja bem-vindo ao nosso canal AgroMais. Obrigado, Juliana. Então, Salatiel, vamos iniciar nossa conversa falando quais são os termos desse benefício, quais são os critérios para a candidatura do agricultor e a aprovação por parte do governo do Paraná. O estado do Paraná, existe programas Trator Solidário e também o Seguro Rural há algum tempo já. Especificamente em relação ao Trator Solidário, existe há mais de 14 anos, esse ano completa 14 anos de existência. Então é um programa de Estado, onde tem por objetivo auxiliar o produtor rural em modernizar sua estrutura em termos de equipamentos e implementos agrícolas. Apesar do nome ser chamado de trator solidário, ele envolve tanto colhedoras como também pulverizadores nesse programa. Nós temos aí parceria com a Fomento Paraná, que é a agência que gerencia o FDE, que é o Fundo de Desenvolvimento Econômico, o qual garante equalização quando do financiamento não for cumprido pela parte do produtor na hora que ele for fazer o pagamento, ou seja, ele tem um benefício em termos de subvenção na hora que ele for vencer o contrato dele junto ao banco, caso o preço do milho esteja inferior quando do contrato daquele projeto técnico. Temos também parceria com o IDR, que é o Instituto de Desenvolvimento Rural, o qual faz os projetos técnicos lá na ponta, junto desses produtores, orienta eles, elabora esses projetos técnicos e encaminha as outros parceiros do programa, que são os agentes financeiros, através dos quais os produtores têm a possibilidade de financiar esse implemento através do Mais Alimento, num preço aí bastante favorável, chega de 10 a 15% inferior ao preço de mercado. Então, o objetivo do programa é trazer uma modernização aos produtores rurais, trazer benefício a esses produtores no termo de rentabilidade, facilidade, dinâmica nas suas atividades e, consequentemente, trazendo também um desenvolvimento regional, local, para o estado como um todo. Nós estamos em momento de pandemia, onde que programas como esses, benefícios como esses concedidos pelo estado, através de políticas públicas, favorecem ainda mais o produtor rural, esse que é o responsável aí principalmente pela retomada da economia do nosso estado. O agronegócio paranaense hoje ele responde por mais de 80% das exportações, então isso demonstra quão significativo o nosso agro e, nesse sentido, nós, setor público e também privado, devemos olhar ele com bastante atenção, através dessas políticas que dão resultados significativos. Esse projeto, então, o Trator Solidário, já vem fazendo a diferença no estado há mais de 10 anos, como você disse, mas em 2020 foi bem diferente por causa da pandemia do coronavírus. Com certeza os agricultores tiveram vários desafios a serem vencidos. Qual o seu balanço sobre esse programa no ano passado? Nós temos temos todo ano uma expectativa de aumentar o número de implementos adquiridos pelos produtores rurais. Especificamente no ano passado, onde os preços das commodities estavam bastante elevados, e isso é bastante importante para os produtores rurais, nós tivemos uma demanda bastante intensa. E uma vez que o nosso programa está atrelado diretamente às linhas de financiamento do Plano Safra, principalmente o Pronaf, esses produtores tiveram um pouco de dificuldade porque o recurso teve uma escassez bem cedo devido à demanda alta, mas a gente conseguiu aí ficar na faixa de 750 propostas encaminhadas aí pela Secretaria
isso envolvendo tanto tratores, colhedoras e também pulverizadores. Dessas propostas aí, mais de 60% foram aprovadas, né? Então vão ser entregues aos produtores, e a outra parte ainda está em análise de aprovação. Mas o balanço é de que em tempos normais, não pandêmicos, digamos assim, nós chegamos sempre a patamares de 1.000 tratores, 1.000 implementos entregues por ano via esse programa, tá? São números bastante significativos aí que conseguem trazer um diferencial em termos de dinâmica das atividades dos produtores rurais junto de suas propriedades. E também mantê-los competitivos, mesmo em meio à crise. Salatiel, eu queria te perguntar agora questões mais técnicas desse tipo de contrato. Qual é o tempo de duração desse benefício? Qual é o prazo de validade quando o agricultor procura por vocês para tratar dessas questões? Que orientações são repassadas nesse sentido? Então, o produtor rural que tem interesse em adquirir um programa, um trator, uma colhedora, um pulverizador, ele tem que dirigir-se ao IDR, que é o Instituto de Desenvolvimento Rural, onde os técnicos têm a condição de dar orientações e elaborar o projeto, a proposta dele. Posteriormente, ele vai até um agente de crédito da sua preferência, desde que esteja credenciado ao programa, né, da Secretaria da Agricultura, fazer o projeto técnico dele para ver se existe alguma viabilidade em termos de aprovação de financiamento, recursos, para que aquele produtor seja contemplado. Na sequência, retorna-se ao IDR, o qual vai fazer o projeto técnico e encaminhar para o comitê gestor, que é coordenado pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura. Esse comitê gestor fará a aprovação dessa proposta, né, fará as análises técnicas e, na sequência, encaminhará para as fábricas, as concessionárias credenciadas ao programa, bem como também aos agentes financeiros para elaborar a proposta de contratação. Posteriormente a isso, o contrato, em termos de equalização, quando existir, né, no caso, ele se dá pela validade do contrato do financiamento, que é 7 anos aí, de acordo com o Pronaf, né, o prazo do Pronaf de pagamento. Se o produtor quitar antes, consequentemente ele terá auxílio só até o momento que ele quitar aquele financiamento, né, se caso precisar. Eu te digo que é um programa que dá muito certo, porque o Estado do Paraná ele não aloca muito recurso em termos de equalização, mas ele traz o benefício em termos de garantia de um preço menor, em torno de 10% a 15% do que aquele praticado no mercado. Então, isso facilita a aquisição desses produtores em termos de eles ter um equipamento mais moderno que garanta essa eficiência aí nas suas atividades. Salatiel, e qual é o perfil dos agricultores paranaenses que mais procuram esse benefício? Você tem informações sobre a localização deles, qual é a cultura que eles investem e as principais necessidades que os levam a buscar essa alternativa? São produtores rurais, agricultores familiares, né, pronafianos, que têm uma renda bruta até 415 mil por ano. São produtores de diversas atividades, seja ele da parte de grãos, como também da parte de produção de hortaliças, olerícolas. Então, é um complexo bastante diverso de atividades contempladas pelo Programa Trator Solidário. O que dá para perceber é que não está focado apenas no pequeno produtor ou naquela atividade única de produção, mas no complexo de um todo, tanto aquele pequeno que produz uma atividade bastante específica, como aquele que tem uma atividade um pouco maior, que tem uma extensão maior de produção. Então, ele contempla todas as esferas de modo bastante abrangente. E
E nesse período de conversa e atendimento desses agricultores, principalmente no ano passado, que foi um ano tão desafiador, o que vocês ouviram mais sobre dificuldades, perdas, prejuízos relatados por eles, que se não tivessem o apoio do governo, eles não conseguiriam transpor esses problemas? O ano passado, Juliana, especificamente para o agronegócio, apesar de todas as dificuldades, ele não foi um ano bastante interessante, eu posso dizer. Interessante por quê? Porque nós tivemos aí um câmbio bastante que favoreceu, digamos assim, um dólar bastante valorizado, né? O que favoreceu então a entrada de divisas para o nosso estado. Como eu relatei anteriormente, nosso estado ele é bastante diverso em termos de produção. Isso implica dizer que a produção de grãos, a produção de outras commodities, eles teve uma valorização em termos de preços recebidos pelos produtores. Então, apesar dessa situação bastante pandêmica que nós estamos vivendo na parte sanitária, o agronegócio paranaense ele está se destacando cada vez mais justamente por ele ter mecanismos que ajudam o produtor a se desenvolver, a se modernizar, a trazer um resultado mais eficiente dentro das suas atividades e, consequentemente, buscar uma dinâmica maior para a região, para o contexto do estado como um todo. Então, prejuízos, ele não, digamos assim, ele não teve especificamente no ano passado, mas essas políticas públicas vêm a fortalecer, favorecer o produtor rural a se desenvolver cada vez mais na sua atividade, no seu ramo de desenvolvimento aí junto à agricultura. E é importante a gente destacar também que o governo do Paraná é um dos poucos que conta com um programa estadual de subvenção econômica ao prêmio do seguro complementar oferecido pela União. Como vocês conseguiram essa conquista que realmente se diferencia de todos os estados brasileiros? Então, agora falando especificamente sobre o programa de subvenção ao prêmio de seguro rural, né? Anteriormente a gente destacou aí sobre o programa de trator solidário, agora falando um pouquinho sobre o programa de seguro rural. O estado do Paraná é um estado que buscou sempre trazer esse benefício aos produtores rurais, de modo que você garantindo que ele contrata um seguro, você também, de certo modo, garante que ele se endivide menos, ou ele não fique endividado junto a agentes financeiros. Um seguro rural, o beneficiário desse programa são aquelas pessoas que não são pronafianas, né? Que não recebem proagro, ou seja, eles têm uma atividade, eles investem com recurso próprio. E essas pessoas que investem com recurso próprio, elas também têm que ser atendidas quando de alguma adversidade climática. E o estado do Paraná, através do programa de seguro rural, ele objetiva mitigar riscos climáticos, riscos de intempéries climáticas, que esses produtores que investem com recurso próprio possam ocorrer durante o processo de desenvolvimento de suas culturas. Nesse sentido, ele subvenciona parte do prêmio, ou seja, ele paga parte do prêmio que o produtor rural, quando for contratar na hora da apólice lá realizada junto com a corretora, com a seguradora dele. Então, é uma forma de incentivar esses produtores que utilizam recurso próprio para que eles tenham uma garantia da sua produção caso ocorra alguma adversidade climática, né? Para ele não ficar no prejuízo. Então, o estado do Paraná ele consegue complementar o que o governo federal já oferece em termos de subvenção ao prêmio de seguro rural através de um recurso próprio, né? Nós trabalhamos junto com a Fomento Paraná, através do Fundo de Desenvolvimento Econômico, nós proporcionamos a esses produtores condições de eles terem uma pólice, um prêmio lá através da pólice subvencionada através do estado do Paraná, o que estimula a eles contratar. Qual que é o benefício que o estado do Paraná, que o produtor tem com isso?
ele tem uma redução do custo do prêmio da apólice que ele vai ter que pagar e, consequentemente, nós temos uma garantia que esse produtor vai tá investindo em produção, em produtos de qualidade que garantam rentabilidade e diversidade para o Estado. Além disso, que garantam divisas para o Estado, que é interessante para o desenvolvimento econômico, tanto local como regional, como um todo do Estado. Salatiel, eu tenho dados fornecidos pela sua Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná que dizem que em 2020 aproximadamente 5,7 mil produtores paranaenses se beneficiaram da subvenção estadual. O governo do Paraná dobrou o volume normalmente colocado à disposição dos produtores e ofereceu também a possibilidade de contratação de até 15 milhões de reais. E desse montante foram efetivamente utilizados pouco mais de 12 milhões de reais para assegurar mais de 303 mil hectares. Diante desses números, como o governo gerenciou tudo isso, como a equipe, né, você também envolvido nisso, como vocês conseguiram administrar todos esses números, pessoas, recursos, os mais diversos, para conseguir resultados tão expressivos? É importante destacar essa tua pergunta, justamente porque no ano passado nós tivemos aí a situação, e ainda estamos vivenciando, essa questão do isolamento social devido ao Covid-19. Nós temos no estado do Paraná parceria com institutos, né, com outras instituições que nos garantiram criarmos um sistema para gerenciar esse programa, tá? Graças a isso, nós conseguimos trabalhar, alguns servidores do Departamento de Economia Rural conseguiram executar suas atividades dentro de suas casas, né, fazendo as análises das propostas, fazendo a aprovação delas através do Comitê Gestor, fazendo o encaminhamento via protocolo digital para Fomento Paraná, na sequência fazer o pagamento dessas apólices que foram aprovadas. Nós tivemos 13 seguradoras credenciadas conosco, dessas 13, 11 efetivamente trabalharam diretamente, atendemos aí um número bastante expressivo, tivemos um total de 15 milhões disponibilizados, desse total a gente usou 12 milhões, 250 mil reais, atendendo diversas culturas. Dentre elas, as mais destacadas é a cultura do trigo, chegando aí a 72% do uso desses recursos, né, usados para a subvenção. No segundo momento, temos também a questão do milho segunda safra, com 17% do utilizado dos recursos. E aí nós temos aí outras culturas, que vai do alho, que vai da melancia, nectarina, pêssego, maçã, tomate, entre outras culturas. O que eu quero dizer com isso? Que é bastante diversificado os produtores que são atendidos pelo programa. Né? E também, não só em termos de diversificação de atividades atendidas, Juliana, mas também em termos de regiões, localidades atendidas. Nós temos gente do norte, temos gente do sul, do centro-oeste, temos pessoas de todos os municípios. Temos pessoas de municípios pequenos, de municípios grandes, que são contemplados por esse programa. O objetivo do Estado do Paraná é cada vez mais articular e desenvolver essa preocupação em investir em seguro rural. Somos o segundo, além de São Paulo, somos nós também que proporcionamos ao produtor rural esse meio de suplementar ao governo federal de ter acesso à subvenção. Então, são mecanismos que trazem garantias de produção, de produtividade com qualidade, em termos de ajuda, tanto para o pequeno quanto para o grande produtor. Então, o ano passado foi um ano atípico, graças a uma gestão em termos tecnológicos aí de sistemas, nos favoreceu atender esses produtores, atender credenciais seguradoras que tinham interesse em executar trabalho junto ao Estado do Paraná e, consequentemente, trazer um alento a esses produtores em termos da subvenção ao prêmio do seguro rural. E agora, em 2021, Salatiel, esses números vão se repetir? Essas estratégias também? Quais são
as perspectivas futuras para este ano? Nós temos aí, já foi prorrogado o edital do Seguro Rural, então todas as seguradoras que estão credenciadas conosco, elas precisam apenas fazer a renovação do contrato, né, quando do vencimento, e encaminhar para nós a documentação para fazer esse credenciamento novamente. As que têm interesse, por favor, entrar em contato com a Secretaria da Agricultura. Nós passamos todas as orientações para fazer esse credenciamento, porque quanto mais seguradoras, maior número de beneficiários atendidos. Nós temos já aí, nesse momento, R$2.850.000 disponíveis para contratação, e aí nós estamos buscando aí para chegar a patamares de 15 milhões disponíveis, a exemplo do ano passado. Estamos já em negociação com a Secretaria da Fazenda, com a Fomento, o senhor secretário está fazendo as devidas negociações, mas a expectativa é de a gente chegar aí a 15 milhões novamente. Destaco, Juliana, mais uma vez, o que eu falei anteriormente, o agronegócio paranaense é um dos principais meios de retomada da economia do nosso estado. O agro, ano passado, respondeu por 80% das exportações do nosso estado. Então, aí diz o quão ele é importante. E essas políticas públicas, seja ela do trator solidário, seja ela de acesso ao seguro rural, são mecanismos, são meios que vêm a favorecer e a tentar amenizar o que está sendo prejudicado nesse momento de crise do Estado, do país como um todo. Então, esses mecanismos tendem a continuar, sim, essas políticas elas tendem a continuar, são políticas de Estado, são políticas que dão certo, são políticas que têm um resultado expressivo e que atendem tanto o pequeno, quanto o médio, quanto o grande produtor. Analisando agora o comportamento do agricultor paranaense, no caso dos produtores de trigo, eles foram que mais procuraram essa garantia para suas culturas, com 73% do volume segurado, o que corresponde a 8,78 milhões de reais. Qual é o impacto dessa ajuda para o crescimento do setor, dessa cultura especificamente, que reflete diretamente na economia do Estado? Nós temos aí na cultura do trigo, Juliana, especificamente, uma das culturas bastante suscetíveis a qualquer variação climática, seja ela de intensidade de seca ou ela também por intensidade de geadas, questão de umidade bastante alta. É uma cultura bastante suscetível. Então, se o produtor não tiver um atendimento em termos de garantia, se ele não produzia o que é esperado, para ele não ficar com dificuldade financeira de se recompor futuramente, ele tem que sim buscar alternativas que ajudem, favorecem, amenizem essa situação de prejuízo monetário que pode trazer a ele. Então, justamente a cultura do trigo, por elas ter essa suscetibilidade em termos de variações climáticas, a questões patológicas, ela foi uma das culturas mais atendidas pelo nosso estado. E a garantia que isso traz é que o produtor não vai ficar com prejuízos, principalmente financeiros. Além de que o programa de seguro rural, ele especifica que o produtor tem que buscar uma assistência técnica, tem que buscar uma semente, um insumo de qualidade, o que consequentemente vai garantir para ele uma produção e uma produtividade, além de uma qualidade bastante interessante. Então, são fatores que, se o produtor colher um trigo com pH interessante, ele vai ter um preço recebido pela saca de 60 kg também mais interessante, porque o mercado paga pelo pH cada vez maior, um valor um pouco maior também. Então, são todos esses fatores que contribuem para que o resultado seja significativo, tanto do ponto de vista da política pública, quanto do ponto de vista do produtor que está sendo beneficiário do programa. Para nós encerrarmos, Salatiel, eu gostaria de destacar também outras culturas tradicionais do estado que costumam contar com esse tipo de benefício, que são o milho, feijão, cevada, uva, por exemplo. Eu gostaria que você deixasse aqui
orientações para nós encerrarmos aos agricultores do estado que têm interesse nesse tipo de subvenção e que estão se planejando nesse início de ano para ter uma boa safra, mas vão precisar contar com a ajuda do governo, do estado. Que orientações você pode deixar para esse público? A Secretaria da Agricultura do Estado do Paraná está sempre buscando divulgar cada vez mais as ações, as políticas públicas que é de interesse do produtor rural e que é de interesse da Secretaria também, para o desenvolvimento local, regional, como um todo. Desse modo, eu oriento que todos os produtores rurais que têm alguma intenção de contratar seguro rural, que ele busque também os meios que o Estado pode favorecer ele, beneficiar ele através da subvenção estadual. Então, eu recomendo que ele vá até uma corretora, uma seguradora, solicite que se ela é credenciada ou não, nos ligue, nos mande e-mail, entre em contato conosco através do nosso site e ver que a gente consegue passar todas as orientações de quais são as seguradoras que estão credenciadas e a partir dali ele pode executar o contrato e solicitar essa subvenção ao prêmio, ou seja, esse desconto na hora de pagar o valor da apólice do contrato do seguro dele. Tá? Nesse sentido, nós temos também no nosso site, na parte de editais, toda a relação de todas as atividades que podem ser contratadas pelo produtor rural. E quando eu falo atividade, Juliana, me permita discorrer que são tanto da parte agrícola, como da parte animal, como também da parte florestal. Então, a gente atende o seguro rural através dessas 3 atividades. Dentro de cada uma delas são elencadas outras que correspondem a um total de 28 atividades que o Estado favorece subvenção ao prêmio do seguro rural. Estamos sempre à disposição para trazer informação, para dar orientação aos produtores e cada vez mais proporcionar mecanismos de que eles possam se desenvolver e também se modernizar e garantir uma qualidade de vida melhor no campo com infraestrutura através do trator solidário e com uma rentabilidade maior através de programas como o seguro rural. Salatiel Turra, chefe do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento do Paraná, muito obrigada pela sua entrevista aqui no nosso canal AgroMais. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição, o Estado do Paraná está sempre à disposição para passar políticas públicas, demonstrar políticas públicas que dão certo e fazem com que o produtor seja bastante satisfeito nas suas atividades perante ao campo. Obrigado. O Seguro Rural termina agora. Muito obrigada pela sua companhia e você pode rever este programa no canal do AgroMais no YouTube. Continue acompanhando a nossa programação dedicada ao agronegócio 24 horas. Um abraço, a gente se vê por aqui. Até mais!